Eu estava assistindo vídeos na internet, através de alguns influencers, tudo, e um dos que eu estava acompanhando, ele convidou o Marcos Saravalli, falando sobre ações, ensinando a investir, quando foi em dezembro que ele iniciou o projeto Small Caps Exponenciais. Eu já entrei na primeira turma. Bom, vamos dar uma olhada aqui na sua opinião. Eu particularmente não esperava que a gente tivesse nesse patamar agora nesse fechamento de mês, né? Vamos ver se dezembro tem surpresas aqui pra gente. A gente ficou sempre com esperança que o preço ia reagir nos pontos de suporte aqui no gráfico, e de fato, você olha aqui, ele reagiu aqui, depois ele reagiu aqui, depois ele reagiu aqui, depois ele reagiu aqui, mas aí ele reagiu aqui, e problema, Marco, não sai desse canal de baixo aqui. A gente está totalmente zerado nos nossos aplicativos Ficube, nos calls de compra, não tem nenhum faz tempo, faz uns 3, 4 semanas. E aí a nossa esperança de o preço respeitar um suporte é muito importante, mais uma vez, e está em cima de outro nível de suporte, mas tem uma coisa aqui que está complicado demais, quando a gente tem duas linhas douradas aqui em cima e já fecha abaixo da primeira, pelas mínimas o alvo é segundo aqui, e esse aqui está em 95 aqui, e aí tudo bem, 95 a gente aguenta, que é muito parecido também com 100, é só 5%, aí o problema é que quando a gente chega aqui embaixo, olha o que acontece, a gente tem mais um nível de resistência aqui em cima. A boa notícia, Marco, é o seguinte, quando você tem duas linhas bem separadas, como esses aqui, né, duas linhas de resistência, primeiro alvo muito separado, segundo alvo muito separado, isso aqui aumenta a probabilidade dele reagir. E aí você percebe também no curto prazo, a gente começa a ganhar suporte. E aí ganhando suporte aqui cada vez mais, a gente abre alvos cada vez maiores. Isso que eu acho que é bem provável acontecer, né? Percebe que nesse processo para baixo, primeiro o roxo apareceu, depois o azul apareceu, depois a laranja apareceu. Aqui o roxo aparecendo para cima, depois azul aparecendo para cima. Essa é a maravilha de poder desenhar no futuro e entender como os fractais Ficube vão se comportar. Então, se a gente se segurar aqui nos 95, eu acho que a gente volta para 115. No meu desenho, a gente está falando de março de 2022. Porém, Marco, se a gente começar a falhar nessa região, aí a gente ganha duas linhas vermelhas. Duas linhas vermelhas, essa e essa. E as duas linhas vermelhas alinhadas para baixo, se a gente falhar, ele abre os alvos aqui embaixo de 75 a 80 mil. Então, eu acho que a gente não pode perder esse 95 mil se a gente quer continuar com chance de voltar e testar os topos anteriores. Tanto que a gente tem, deixa eu tirar esse aqui. Tanto que a gente tem aqui um nível importantíssimo de suporte, né? 95, exatamente isso. Cara, se a gente perder 95, é 80. Se a gente respeitar, aí é 115. Então, vamos jogar uma moeda, por enquanto, vamos jogar moeda, porque a gente não sabe a decisão que ele vai tomar. Mas tá crítico aqui. Eu não podia imaginar sair de 70 e voltar para 70, 80. Essa cara não foi muito boa, mas, né, até uma leitura aqui que eu estou aqui no chat, estou lendo, do Hugo, não sei se você consegue ver essa informação, mas ele está falando o seguinte, que a gente teve vários meses consecutivos de queda, né, sucessivos, pelo menos fazia muito tempo que eu não via o Ibovespa com vários meses seguidos e meses fortes de queda, não estou falando de queda de 0,2, 0,3, tivemos meses aí caindo mais de 2, 3, 4%.
E aí ele fala assim, se pelo menos na história recente você lembra, né, uma sequência de quedas tão fortes, porque faz muito tempo realmente, né? Pelo menos os últimos, talvez, 20 anos, fazia muito tempo que eu não via, né, Boa? Tantos meses de queda assim no Ibovespa. Você lembra? Até esquentou aí as coisas. Impressionante. A gente está acostumado de um bull market desde 2016. Então, a gente está falando aqui de cinco anos do mercado subindo, né? Logicamente, a gente teve a pandemia no meio, que botou o preço pela metade e depois dobrou. Realmente, a gente está numa situação, olhando para trás, dando um pouquinho mais ênfase em divergências no gráfico semanal, a gente consegue imaginar esse mercado voltando para cá. Mas o gráfico está sempre muito bonito no passado, né? Sempre vê alguma coisa no passado, assim, 3, 4 meses atrás, que a gente não viu no tempo real. Cada gráfico no passado faz todo mundo um gênio, né? Esse é o problema. Mas a gente tem realmente uma divergência negativa no gráfico semanal que sinalizou a possibilidade de voltar aqui para esses fundos. E agora a gente está aqui. Vamos ter que ter paciência para ver se ele vai reagir. O Marco, eu acho que, porém, se ele voltar para 115, 120 mil, ao meu ver, é o início de uma nova queda em 2022, onde ele vai voltar para 70 mil. Tá? Então, seria uma onda 3 para baixo no gráfico semanal. E seria uma retração para 62% dos movimentos anteriores. Toda coisa técnica aqui, né? Mas sim. Eu não acho que a gente vai superar 115, 120 e vai lá fazer novos topos em 2022. Acho que a gente vai, se chegar lá, virar para baixo e ter mais um primeiro semestre, quem sabe, até as eleições com uma queda na Bolsa. Então, prepare-se. Acho que a gente pode chegar, sim, de novo nos 70, 80 mil. Caramba. O pessoal vai querer que a gente derrube nosso programa aqui, antes do horário. Mas é sempre importante passar esse alerta também. Eu concordo com você, eu acho bem difícil a gente procurar novos topos no ano de 2022. Né? Teria que acreditar num super otimismo que é difícil de encontrar argumentos. Né? Mas eu concordo com você. Talvez se a gente tiver um cenário do começo de ano, né, que hoje o principal assunto no mundo, até depois eu queria que você desse uma olhada, mas lá fora foi bem pesado, né? Hoje o Dow Jones e o S&P 500 caíram quase 2% aí, então acho que fica aquela dúvida, né? Pô, será que lá fora a gente pode entrar agora num movimento de realização? E o principal assunto foi a inflação, né? O medo da inflação persiste, né? Mas vamos, se você quiser já dar uma olhada. Claro, podemos ver aqui. Vou dar uma olhada no S&P, então. Vamos ver o Spiders, né? O ETF do S&P 500. Sim, a gente tem uma coisa aqui que eu estou falando aqui faz tempo, uma situação que eu não gosto quando o mercado anda para cima com uma condição técnica que a gente chama de onda terminal. E o que a gente tem aqui, essa linha 8, vermelha com azul, andando juntos, isso é típico de onda terminal. Muitas vezes acontece aqui, o mercado cai diretamente da onda terminal para cá, ou ele faz mais um movimento para pegar todo mundo e depois ele devolve tudo, aí vem para cá e depois aqui. Então, é isso que eu acho que vai acontecer com o nosso S&P 500. Eu vejo ele voltando para 380, 390. Logicamente, aliás, eu posso entender melhor se eu desenhar no futuro. Vamos fazer aqui uma linha de pescoço normal, subir aqui para testar esses topos anteriores aí. Ainda tem inclinações positivas, então ele pode demorar para chegar lá, 3 movimentos. Topo duplo, aí depois aqui, voltando para 400. Então, sair de 460, voltar para 400. Seriam 15% de realização, mais ou menos, né? Então, basicamente isso que eu estou imaginando. Se a gente olhar o gráfico semanal,
a gente não tem uma evidência dele parar de subir. Mas com os detalhes a mais no gráfico diário, eu vou desenhar mais uma vez aqui. O preço faz assim, com as inclinações positivas, 3 movimentos, ou até o último onda, aí depois assim. Então, lateralização entre 400 e 460. Não está com cara muito bonito para continuar estourando para cima lá. Por isso que acho que a gente tem alguns fatores. Eu concordo com você, talvez no começo do ano a gente tenha realmente um repique, né, um respiro. E até mesmo se a inflação, o principal assunto de hoje, e no começo do ano que vem, a gente tiver uma acomodação, talvez a gente chegue com o Ibovespa buscando patamares um pouco mais altos do que nós estamos hoje. Mas vamos ver se esse mês de dezembro, pelo menos, a gente tem um mês positivo, né, por aqui no nosso Ibovespa. Difícil zerar o Ibovespa ficar positivo nesse ano. Vai ser difícil. Mas pelo menos diminuir um pouco as quedas, acho que dá para fechar um ano mais próximo do 0 a 0. Pelo menos mais próximo do 0 a 0. Vai ser difícil zerar, né? Acho que a probabilidade é quase zero hoje de fechar positivo, né? Teria que ser um cenário que não tem possibilidade de acontecer. Mas vamos aqui para o pessoal. Pode falar, bom, desculpa. Não, eu estava falando assim, pensando no ano, né? O que aconteceu com o nosso bolsa e também a inflação que a gente teve, a bolsa realmente perdendo dinheiro, né? Considerando todos esses fatores aí, mesmo fechando 0,0 com inflação, uma perda de capital realmente. Pode ser que também uma coisa que está até dificultando a performance aqui, porque os juros também, as pessoas começam a entrar na questão de renda fixa mais uma vez, talvez, tirando um pouco de fôlego de nosso bolso aqui. Mas o Marco, o que você acha em relação da economia em geral, macroeconomia para 2022? Eu acho que o grande desafio da economia e da bolsa, consequentemente, é que eu acho que a gente tem formadores de opinião, né? Eu tenho falado isso já há algumas semanas, de uns 2, 3 meses para cá, né? Não é de julho para cá, mas de um mês, principalmente 2 meses para cá, isso tem ficado mais claro. A gente tem formadores de opinião, né? Que a princípio a gente tem que acabar falando um pouquinho de política, né? Mas a princípio pode ser até uma teoria de conspiração minha aqui. Mas tem gente que está querendo que realmente a economia piore, né? Até para enfraquecer, enfim, ter alguma situação política, enfim, desagradável, enfim, algum impacto. Ou seja, então, tem gente ali apostando no quanto pior melhora, quanto pior realmente para ter alguma mudança. Então eu vi nessas últimas semanas, entre os grandes bancos, corretoras, um pessimismo e contagioso esse pessimismo, né? Os economistas no começo do ano esperavam 3% de crescimento para o ano de 2022, depois foi revisto para 2%, depois foi revisto para 1,5%, depois revisto para 1%. Hoje o mais otimista espera 0,5% de crescimento em 2022. E dentro de um cenário de inflação, né, aqui no Brasil mais alto do que o mundo, juros também, nominais, mas aí reais também, juros reais acima da inflação mais altos do que a média mundial. E, consequentemente, esse é um cenário muito mais desafiador para investimentos em renda variável, no curto prazo, né? Até o pessoal aqui no chat Sim. discutindo o curto prazo, o longo prazo, conceito. Então, se nós mantivermos esse cenário de juros em alta, né, alto, no patamar alto, inflação não cedendo, a gente não vai ver, independente de eleições, independente do curto prazo, a gente não vai ver o Ibovespa. Mas eu acredito sim. Até hoje o presidente do Banco Central brasileiro, ele fez uma apresentação e ele falou o seguinte, em 2022 a gente vai ter uma inflação convergente, não é que vai estar no centro da meta, mas vai convergir, ou seja, ela vai buscar uma tendência para ser melhor do que foi nesse ano de 2021. Então isso, na minha opinião, não está na conta. Se a gente tivesse essa inflação, que eu acho que pode ser aquele cenário que você falou, buscar ali os 115 mil pontos, talvez ali o mercado pagando uma inflação melhor em 2022, ali em janeiro, fevereiro, né, comprando uma inflação menor
ao longo do ano. Os juros, em algum momento, talvez durante as eleições, ou cedendo um pouco, os juros longos, né, as taxas de juros longos, e aí a Bolsa sobe. A Bolsa vai subir 50%? Não. Pelo menos recuperar parte das quedas aí, acho que seria bem factível. E acho que isso não está na conta. O mercado ainda precifica uma inflação alta por muito tempo, que foi o assunto hoje do mundo, né, do Powell lá fora. Então essa leitura, eu acho que em algum momento, talvez o mercado vai começar a ler que em março, abril, a inflação mundial vai começar a ceder, um pouco, não vai despencar, mas vai começar a ceder. Mas a gente vai começar a ter a leitura dessa inflação talvez no mês de janeiro já. Talvez seja um mês aí bom, forte para o Ibovespa. Vamos ver. Até tem uma questão comportamental, né, do mês de janeiro, mas essa é a minha leitura. Essa inflação um pouco melhor não está no preço. O mercado está precificando tudo pessimista, né? Então, ou seja, inflação descontrolada, juros muito altos por muito tempo, PIB muito fraco. Eu acho que todo mundo jogou a expectativa lá embaixo. Que isso está no preço, isso está trazendo os ativos para um preço mais baixo, mas também qualquer movimento de inflação, de PIB, a gente pode ser surpreendido positivamente. Então a gente pode realmente ter um rally em algum momento aí do Ibovespa. Espero que isso aconteça ali no começo do ano que vem, né? Então, essa leitura. Mas o pessimismo está na praça, né? O pessimismo está na rua, né? Todo mundo revisando para baixo, juros 8%, 9%, 10%, 11%, 12%, tem gente que já fala de 13% juros. Está todo mundo revisando e esse pessimismo vai contagiando, né? Porque imagina que eu sou economista, eu falo assim, Bo, nas minhas projeções aqui, a inflação vai continuar alta, e a gente tem um problema fiscal lá na frente, está contaminando as projeções de longo prazo, eu vou ter que jogar aqui minha projeção para 12%. E a sua projeção era 8%. Você fala, pô, se o Marco está com 12%, eu não vou ficar com a minha com 8% aqui, eu vou correr atrás. Então acaba, que eu chamo de profecia autorrealizável, né? Todo mundo acaba realizando, essa profecia acaba se concretizando, né? O PIB cresce menos, os juros mais altos, né? Então essa é a leitura que eu tenho, né, em relação à economia como um todo.